Meus amigos, hoje eu tô aqui com uma caixa de som que você precisa conhecer. São 120 watts de potência, áudio de altíssimo nível, graves com muita qualidade e olha que eu já testei modelos mais básicos da RCA, que é uma marca muito tradicional, alguns podem não conhecer, então pra você que não tá ligado, essa é uma marca que tem mais de 100 anos de tradição em tecnologia de áudio, dispositivos eletrônicos, e eles mandaram essa caixa aqui pra gente testar, então não vou enrolar não. Enquanto você deixa o like no vídeo, se inscreve se você for novo aqui no canal, eu já vou começar fazendo o unboxing dessa monstrinha aqui assim. Vocês podem ver que a caixa veio lacradinha, ó, vamos passar o canivete nessa lateral, aqui em cima também com cuidado, né, pra não danificar nada da parte interna, desse lado aqui também. E o conteúdo aqui é aquele clássico que a gente encontra em várias caixas de som. Peço desculpas pela redundância, mas olha isso, galera. Olha o tamanho dessa monstra. Também temos esse saquinho aqui, ó, com cabo auxiliar, cabo Type-C para carregamento, manualzinho de instruções e um detalhe muito maneiro, né? Se você comprar a FR213, você vai receber um baralho de brinde. Não tem coisa melhor do que tu colocar ali uma musiquinha para tocar, assar uma carne, reunir a rapaziada e jogar um pife, um truco. Vocês sabem que com baralho dá para fazer muita coisa. Daqui a pouco eu abro pra gente dar uma olhada, porque antes eu quero ver essa caixa aqui. Pessoal, ela é muito grande, sério mesmo. A embalagem aqui veio lacradinha, muito bem protegida. Cara, olha isso daqui. Deixa eu mostrar nessa câmera para que vocês vejam direito. Aqui nós temos a FR316, que é uma caixa de som que eu já testei, que eu gosto muito, tem uma qualidade sensacional e entrega 90 watts. Já aqui a gente tem a FR213 Mini, que é como se fosse uma versão menor da 213 tradicional, que é mais potente. E cara, essas caixas aqui que eu já uso há um tempo são muito boas. Então você imagina como vai ser a FR213. É justamente isso que eu quero fazer agora com vocês. Vamos ligar ela aqui para começar a testar? Vou até deixar desse lado aqui para ficar melhor. A gente vai pressionar o botãozinho de ligar. Uma coisa que eu acho muito legal, ó. Olha o barulho que ela faz já ligando. Tu vê que é um negócio assim absurdo, né? Vou pegar o S24 aqui pra gente fazer o pareamento, ó. Vamos lá nas configurações. FR213, é só a gente tocar pra parear, confirmar, né, quando aparecer o pop-up na tela. E pronto, ó. A caixa de som já está pareada, ela vai emitir um sonzinho também aí. E como eu disse pra vocês, esse vídeo é sem enrolação. Já vamos dar play aqui na caixa, ó. Tô com a musiquinha do No Copyright Sounds pra evitar problemas com direitos autorais. E rapaziada, olha aí. Por enquanto, vocês estão ouvindo a música como uma música de fundo, né? O microfone ainda tá na minha lapela, só que o detalhe, ó, é que eu tô com volume em, sei lá, 25%, 30% no máximo, e ela já tá muito alta. Só que agora eu vou tirar o microfone da lapela e colocar aqui na frente da caixa de som. Rapaziada, vocês viram isso? Vocês viram o quanto essa caixa aqui é sinistra? Cara, eu nem consegui testar direito por alguns motivos que eu quero explicar pra vocês. Primeiro de tudo, né? Ela é uma caixa de som muito alta. Aqui, pelo que eu vi, a gente vai ter 120 watts de verdade. Não é aquele 120 watts que às vezes você vê em caixas de som só como um número e na verdade ela não faz muito barulho. Aqui ela realmente vai entregar um áudio com muita qualidade, muito grave, acho que vocês conseguiram perceber. E eu não aumentei o volume nem em 40%. Eu aumentei pouco, porque senão o microfone aqui no estúdio iria estourar. Por esse motivo eu vou fazer o seguinte, primeiro eu quero mostrar mais detalhes da caixa para vocês, e aí depois a gente vai para fora de casa, eu vou pegar um microfone mais profissional, que tem uma captação melhor, e aí a gente testa essa caixa em diferentes situações, justamente para ver como vai ser o áudio que ela entrega, porque assim, eu já vi que ela é muito braba. Só antes vamos dar uma olhadinha no acabamento, porque vocês podem ver que ela tem bastante qualidade, né? Aqui na frente, a gente tem aquele acabamento áspero, né, com uma textura bem legal, bem gostosa, assim, e que traz uma certa resistência, deixa a caixa de som bem robusta. Na lateral nós temos dois radiadores, e galera, são senhores radiadores. Olha o tamanho disso daqui. Eu já testei caixas de som que tem mais potência, mas não entregam um radiador tão grande assim, e vocês sabem que um radiador desses faz total diferença na hora de você reproduzir praticamente qualquer coisa, uma música, se você
quiser utilizar ela como uma caixa de som da sua TV, por exemplo, via Bluetooth, ou com a conexão de 3.5mm, vocês podem até ver que aqui na parte de trás, ó, a gente tem um painelzinho bem completo. Ela vai ter a entrada de 5 volts, 2 amperes para você carregar a caixa de som, ou seja, carregamento via Type-C, o que é uma coisa excelente. Também temos aqui um USB tradicional que você vai conectar o seu pendrive, se você não quiser usar a caixa via Bluetooth, né? E o pendrive sempre vai ter prioridade, ou seja, encaixou um pendrive aqui, a caixa vai identificar e vai tocar as músicas do pendrive. Por último, temos a conexão auxiliar, que vocês viram ainda há pouco, eles mandam o cabinho na caixa, então é só encaixar no seu smartphone, no seu tablet, onde você quiser encaixar, para ter aí um áudio analógico, mais uma vez, sem depender da conexão Bluetooth. Temos aqui o selo da Anatel, né, porque ela é uma caixa homologada, que tem estoque nacional, garantia aqui no Brasil, bateria de 4.000 mAh, além de uma base, ó, toda emborrachada, para que você não tenha reverberação quando a gente coloca a caixa numa superfície igual essa mesa, por exemplo. Isso também é muito importante. Outra coisa que eu esqueci de falar, ó, aqui na frente a gente tem os indicadores de bateria, são indicadores bem discretos, né, que vão ficar acesos. Mas enfim, agora vamos ao que interessa. Eu vou lá pra fora, a gente vai testar essa caixa de som em diferentes situações, com bastante músicas, trechos mais curtinhos, né, pra mais uma vez evitar problemas com direitos autorais, e eu acho que vocês vão gostar do resultado, porque, cara, pelo pouco que eu ouvi aqui, eu percebi que ela é boa. Só que esse microfone de lapela aqui, ele não vai entregar a mesma qualidade de um teste fora de casa, e é isso que vocês vão ver agora. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. Do me dirt, 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 dirt. There's something about that work, 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 work. When you walk a line. E aí, galera, o que vocês acharam dessa caixa de som aqui? Eu confesso que tô muito impressionado, já testei ela em diferentes situações e tenho muita coisa legal pra te contar. Só pra você entender direitinho a cronologia desse vídeo, a primeira parte que vocês assistiram ali do unboxing, o teste inicial, foi gravado na semana passada. Então, eu já usei essa caixa por vários dias em diferentes situações. Esse teste externo que a gente gravou foi gravado ontem no fim da tarde. E quando eu comecei a gravar, vocês podem ver que a bateria da caixa de som tava ali com 4 LEDs acesos, estava ali em 100% ou bem próximo disso, e depois de fazer os testes por mais ou menos 20 minutos, meia hora, eu resolvi assar uma carne aqui em casa, fazer um churrasco, chamei uns amigos, a gente reuniu ali acho que 6 pessoas, e eu resolvi utilizar a RCA FR213 para acompanhar o nosso churras, né, deixar tocando uma musiquinha, ouvir um pagodinho, aproveitar o fim de semana, e cara, eu fiquei muito impressionado porque, primeiro, essa caixa de som, ela realmente é muito alta, mesmo em ambientes externos. Mesmo a gente tendo 6 pessoas ali no ambiente, eu não consegui deixar o volume dela acima de 60%, porque se eu aumentasse mais, ficava tão alto que atrapalhava ali a conversar. Então, assim, você só vai usar essa caixa com o volume máximo se você realmente tiver muitas pessoas no ambiente, ou se for um ambiente muito grande, ela realmente faz muito barulho. E quando eu digo barulho, não é de forma pejorativa, não. Tô falando de volume mesmo, ela realmente vai
entregar 120 watts, até porque nós temos aqui um woofer principal, né, de 3.5 polegadas, dois drivers aqui nas bordas de 2.25 polegadas, os dois radiadores passivos nas laterais, que são muito importantes. Em volta deles a gente tem um LED que eu também achei bem legal, porque não é só um LEDzinho RGB, você pode alterar o modo de funcionamento dele, alterar as cores, e ele geralmente vai dançar conforme a música. Dependendo do que você reproduzir aqui, o LED vai mexer acompanhando o ritmo, que também é muito legal. Mas como eu estava dizendo antes sobre a bateria, depois de fazer os testes com o microfone ali, usando o volume máximo e usar ela no churrasco, a gente reproduziu música nessa caixa de som aqui por mais de 3 horas, acho que talvez mais de 4 horas, e eu fiquei surpreso porque a caixa só baixou um pontinho. Tudo bem que o volume dela estava em 50%, 60%, mas eu esperava que a bateria baixasse mais rápido, porque a RCA promete até 8 horas de duração, só que eu acho que com o volume ali em 50%, 60%, ela vai durar mais de 8 horas de bateria, o que também é um ponto positivo. A outra coisa legal que eu percebi foi que, pra quem não sabe, eu moro em Montes Claros, no norte de Minas, e aqui faz muito tempo que não chove. E ontem, quando a gente estava assando carne, bem quando eu coloquei a churrasqueira no quintal, simplesmente resolveu chover, né? Só porque eu tava fazendo um churrasquinho ali. E a caixa de som, obviamente, estava no quintal, então ela molhou, ela ficou cheia de respingos, vocês podem ver. Até gravei ele com o celular rapidinho, a qualidade não ficou 100%, mas vocês conseguem enxergar aí que ela ficou cheia de pingos de chuva ali, o que mais uma vez reforça que é uma caixa de som resistente a respingos de água. Ela não é à prova d'água, você não pode submergir na piscina, por exemplo, mas se cair uma aguinha ali superficial por ela, uma chuva, por exemplo, tu não vai ter qualquer problema porque ela entrega esse tipo de resistência. Mas claro que nem tudo são flores, né? Pra gente fechar, eu quero comentar sobre alguns pontos simples e diferenciados que podem influenciar na hora de você comprar essa caixa de som, pontos positivos e pontos negativos também, começando pelos pontos positivos com relação às especificações. Como eu já falei, ela é uma caixa de som que entrega 120 watts de potência, mas além disso a gente vai ter aqui Bluetooth 5.3, entrada auxiliar, entrada para pendrive e o rádio FM integrado, que é uma coisa que eu achei bem legal, porque geralmente quando você pega caixas de som assim de outras fabricantes, principalmente caixas importadas, que às vezes a gente mostra aqui no canal, você não tem rádio FM, muitas vezes você até tem, mas depende de conectar um cabinho aqui na entrada auxiliar. E olha que legal nessa caixa aqui, você vai apertar o botão de modo uma única vez, ela vai alternar pro rádio FM, ó, já tá tocando aqui, eu vou pausar porque é uma música que pode ter direitos autorais. Detalhe, ó, não tem nada conectado à caixa de som, ela tem um rádio FM muito bom, super fácil de utilizar, você vai só pressionar o botãozinho de play aqui no modo de rádio FM e ela vai buscar todas as estações que estão disponíveis no local, e aí, ó, se a gente der play de novo, eu posso ir pulando só apertando mais e menos, ó, igual a gente passa música, retrocede música. Aí, ó, a música preferida dos gringos, tá ligado? Eu achei isso muito legal, porque é uma coisa prática e que você não encontra na maioria das caixas de som. Agora, em relação aos pontos negativos, eu percebi dois detalhes que não são críticos, mas a gente deve comentar. O primeiro é que quando você põe a caixa com volume em 100%, eu não sei se vocês perceberam no teste que eu fiz, as frequências médias e agudas, elas se sobressaem mais em relação às frequências graves. Quando você tá com o volume ali em 60%, 70%, até 80%, você vê aquele grave muito gostoso, que bate, que realmente traz ali uma qualidade legal, uma imersão legal, que mostra que a caixa de som é muito bem preparada para volumes mais altos. Porém, quando o volume chega em 100%, você vai perceber ela destoar entre essas frequências, é uma coisa muito sutil, muita gente talvez nem consiga perceber. Se o seu smartphone tiver um equalizador integrado, ou até mesmo o equalizador que a gente tem dentro do Spotify, por exemplo, você consegue corrigir isso, aumentar um pouquinho ali o grave, ou diminuir um pouquinho o médio e agudo, tu já vai deixar ela bem equalizada, o que nos leva ao segundo ponto negativo, que é a ausência de um aplicativo. Essa caixa de som ela é muito prática de utilizar, você liga e conecta via Bluetooth, eu uso o rádio FM, usa aqui o pendrive, auxiliar, mas a gente não tem um app para equalizar ela, alterar ali presets de equalização. Se a gente tivesse um app, acho que esses problemas seriam resolvidos, que na realidade nem são problemas, né? São só detalhes que eu tenho que comentar com vocês, porque senão vai parecer que eu só tô falando bem da caixa de som. Se a gente tivesse isso, ela
seria perfeita, mas não é um ponto que eu considero tão ruim a ponto de deixar de comprar essa caixa. Muito pelo contrário, eu recomendo para vocês a FR213 de olhos fechados, principalmente porque hoje ela está em promoção. Eu vou deixar na descrição o link aqui embaixo para vocês, junto com um cupomzinho de desconto para você economizar. O preço normal dela tá sempre em torno dos 800 e poucos reais, porém no momento em que eu tô publicando esse vídeo para vocês, essa caixa tá saindo por menos de 800 reais, saindo a 700 e pouco, o que torna ela uma baita opção no mercado de caixas de som. A maioria das concorrentes é mais cara e vai entregar um áudio equivalente ou inferior a essa caixa de som aqui. Inclusive nesse preço você vai encontrar geralmente caixas de som mais básicas, com 80 watts, 60 watts, às vezes 100 ou 110, mas eu acho muito difícil que elas entreguem o que essa caixa de som entrega pra gente. Ela é vendida oficialmente pela RCA com estoque no Brasil, garantia de 1 ano, parcelamento sem juros. Se ainda assim você achar ela muito cara, a gente também tem essas duas opções da RCA que são muito boas, que eu já testo há um pouquinho mais de tempo. A FR316 é uma caixa de som incrível, que vai ter LEDs aqui na parte de cima, também conta com rádio FM, tem 90 watts de potência, e é uma caixa que, na minha opinião, esteticamente é muito bonita, muito discreta, levinha. Todas elas são leves, na verdade, né? Até a 213 é uma caixa leve, dado o tamanho dela. Aqui a gente tem a FR213 Mini, que é outra caixa de som insana. Eu vou colocar aí pra vocês, eu sei que o vídeo já tá meio longo, mas eu vou colocar aí pra vocês um teste rápido dessas duas caixas de som aqui, usando o meu microfone mesmo, pra vocês terem uma ideia. E aí, o que você achou dessas outras duas caixas? São muito boas, né? É claro que não dá pra comparar com a FR213, essa daqui é bem mais potente, mas essas caixas não deixam a desejar. E eu já aproveito pra perguntar pra você que tá assistindo, você compraria alguma dessas caixas de som? Você gostou aí dos nossos testes? Você que tá assistindo e já tem uma dessas caixas, ou mesmo outra caixa de som da RCA, o que você acha dela? Você gosta? Pra você é uma boa opção de caixa de som? Porque na minha opinião elas são muito boas, elas estão com um preço interessante, valem muito a pena hoje. Basicamente com isso a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Aquele abraço pra geral. Valeu!